Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui com a professora Fabiana. Ela vai apresentar para vocês uma revisão sobre glândulas endócrinas, né? É o assunto da aula teórica dessa sexta. Então, nós vamos colocar aqui, vamos postar no AVA para vocês, tá bom? A seguir, vocês vão ter acesso a um link, com um vídeo sobre palpação da tireoide. Não deixem de assistir, porque esse será o assunto da próxima aula prática, tá bom? Um grande abraço. Eu agora vou compartilhar a tela para que ela siga com vocês, tá bom? Vou colocar aqui, Fabiana. Vou passar então agora o vídeo para você, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Opa, prontinho. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisão pequena sobre a semiologia das glândulas endócrinas. A gente já discutiu bastante esse assunto na última aula, e o objetivo é a gente tirar as dúvidas, algumas situações específicas e pontuar alguns sintomas mais importantes, tá bem? À frente, mais adiante, vocês vão receber o link da palpação da tireoide, que vai ser desenvolvido mais na aula prática, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre ele aqui, tá bem? Então, como a gente falou sobre a tireoide, o mais importante é a gente ter em mente os sinais e sintomas referentes à tireoide, às patologias tiroidianas, referentes tanto à localização, quer dizer, aos sintomas, principalmente sintomas que estão relacionados à posição anatômica dela, né? E os sintomas e sinais que estão relacionados à função da tireoide, tá? E aqui a gente vai ter uma. Aqui a gente vai ter a posição anatômica, tá? Com as estruturas importantes, podendo visualizar a tireoide, que ela é dividida em dois lobos, né? O lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo, tá? A tireoide fica numa localização na região cervical anterior, e aí a gente vai definir aqui as estruturas que estão associadas à posição da tireoide, tá? A cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, a traqueia e o osso ióide, tá bom? E junto com isso a gente vai também definir a posição do ligamento cricotiroideu, que é um pouquinho mais difícil da gente palpar, tá? No geral, a posição da tireoide anatomicamente falando, ela fica anterior à traqueia, e isso pode, às vezes, dar alguns sintomas referentes à posição dela, com um reflexo tanto no esôfago quanto na traqueia, como a gente discutiu na outra aula. Quer dizer, quando a tireoide está aumentada de tamanho, ela pode causar uma compressão, tanto do esôfago, causando disfagia, como da traqueia, causando dispneia, tá? Então, não esqueçam disso. Esses sintomas de dispneia e disfagia estão associados à posição anatômica da tireoide, tá? E não à função dela. Aqui a gente pode ver duas imagens do que seria o bócio. O que é o bócio? O bócio é o aumento da tireoide. Esse bócio, normalmente, quando a gente visualiza ele, é porque a tireoide está bem aumentada de tamanho. Como eu falei para vocês, no geral, a tireoide é impalpável. Então, assim, quando chega um paciente já com essa evidência do bócio, já chama atenção para a gente, porque é um volume bem maior do que aquele que a gente imagina num paciente que não tem nenhuma alteração da anatômica da tireoide, tá? O bócio ele por si só, né, quer dizer,
O aumento da tireoide, ele pode causar esses sintomas mecânicos, tá? Da disfagia e da dispneia. Dificuldade de engolir e dificuldade respiratória. Em relação à função, aqui eu só fiz um apanhadinho dos principais sinais e sintomas que estão relacionados ao hiper e ao hipotiroidismo, tá? Esses sinais e sintomas aqui são os mais comuns. Então, a gente vai perceber que no hipertiroidismo, ou seja, nos casos que a tireoide está hiperfuncionante, está produzindo hormônio demais, os sintomas que mais chamam a atenção da gente são a insônia, a taquicardia, intolerância ao calor e o emagrecimento. E a irritabilidade, ela faz parte daqueles sintomas que eu falei para vocês, que podem simular muitas outras coisas, né? São sintomas inespecíficos, mas que podem aparecer em outras situações também. E aqui a gente vai ver que nessas duas situações a gente tem um sintoma contrário do hiper com o hipotiroidismo, tá? No hipotiroidismo, a gente vai ter a bradicardia e a intolerância ao frio. E no hiper, a gente vai ter a taquicardia e a intolerância ao calor. Esses são os sintomas contrários mais evidentes, que a gente pode falar assim, esse é contrário aqui. Lembra que eu falei que o hipertiroidismo causa emagrecimento excessivo, tá? Mas o hipotiroidismo não pode ser culpado do ganho de peso. Na maioria das vezes, no hipotiroidismo, a gente pode ter mais uma dificuldade de emagrecer do que realmente ganhar peso. E aí, o que a gente vê muito no hipotiroidismo é a retenção de líquido, a dificuldade de concentração, sonolência, lentidão do raciocínio, esquecimento, e esse edema facial, que principalmente acontece ao redor dos olhos. Aqui a gente vai chamar atenção para duas situações, que seriam as duas faces que vocês viram bem na ectoscopia, né? A face mixedematosa e a face basidowiana, tá? Na face basidowiana, não se esqueçam daquilo que eu falei para vocês. O que chama mais atenção nela é a exoftalmia, tá? Que é o aumento do globo ocular, chamando bem atenção para a doença que ela está associada, que é a doença de Base-Doll-Graves, tá? Então, a exoftalmia é característica dos quadros de hipertiroidismo que estão relacionados à doença de Graves, tá? Por isso o nome dela é Base-Dolliana, porque a doença se chama doença de Base-Doll-Graves, tá? No hipotiroidismo, a face mixedematosa já é uma face que a gente vai encontrar nos casos mais graves de hipotiroidismo, que vai ter essa característica desse edema na face e, na verdade, a gente não vê tanto a face mixedematosa, não, tá bom? Então, quando a gente sai dessa parte dos sinais e sintomas referentes tanto à posição anatômica quanto à função da tireoide, então a gente vai passar para a parte que nós vamos desenvolver na próxima aula prática, tá? No geral, a tireoide é impalpável. Então, assim, que eu falo para vocês, falei naquele dia, falei na aula prática, tem que palpar bastante para poder perceber o que é o normal. Quer dizer, quando eu não palpo nada, é o que eu espero. Quando eu palpar alguma coisa, já vai me chamar a atenção para que eu tenha um cuidado maior com essa tireoide, né? Se não for um bócio muito evidente, igual aqueles que a gente viu as imagens, a gente pode não perceber. E quando a gente tem uma experiênciazinha com a palpação, a gente pode detectar alguma coisa que aparentemente a gente não teria visto, tá? Então, vamos lá. Vamos nas etapas da técnica de palpação.
A palpação que a gente vai desenvolver, principalmente, é a técnica anterior, tá? Então, o examinador vai ficar de frente para o paciente. Existe a possibilidade da gente fazer a palpação da tireoide posterior, tá? Mas a gente vai dar um enfoque na palpação anterior. Então, a gente vai se colocar de frente para o paciente, de uma forma que a gente fique na mesma altura, né, dos olhos do paciente. Se o paciente for muito alto, eu peço para ele sentar. Eu posso sentar também, se eu quiser, tá? Mas o importante é que eu possa ter essa olho no olho. E aí eu vou pedir para o paciente fazer uma pequena extensão da cabeça, tá? Nesse momento, a gente vai localizar os pontos anatômicos. Então, a gente vai localizar a cartilagem tireoide, o espaço cricotiroideu e a cartilagem cricoide. E ali, abaixo da cartilagem cricoide, vai estar localizada a tireoide. Tireoide, ela é uma glândula em formato de borboleta, tá? O istmo dela está no centro e dos dois ladinhos ao centro estão os lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. No geral, o que a gente espera é que quando a gente palpar, a gente não vai sentir a tireoide, tá? Mas a gente vai imaginar que ela está nessa posição que a gente está se localizando com as estruturas que estão associadas a ela. E aí, eu posiciono o dedo, né, o primeiro dedo, exatamente naquele lugar onde eu imagino que estão os lobos, tá? Vou pedir para o paciente engolir, antes de posicionar o dedo, desculpa, vou pedir para o paciente engolir para eu observar. Primeira parte da palpação, ela vai ser a observação, porque ali eu já posso ver que tem alguma alteração. Fica mais fácil, né? Depois que eu pedir para engolir e observei as estruturas, vi a cartilagem subindo e descendo, eu vou posicionar os primeiros dedos na área onde eu imagino que estão os lobos. Vou pedir de novo para o paciente engolir, tá? E vou observar o deslocamento da tireoide no meu dedo, na ponta do dedo, tá? Primeiro eu vou posicionar o dedo esquerdo e o segundo dedo vai estar de acordo com o examinador. Geralmente a gente apoia os dedos mais na nuca do paciente, para poder ter um repouso ali da mão. E aí eu empurro e desloco a traqueia para a direita. Conforme eu desloco a traqueia para a direita, eu palpo a tireoide do lobo esquerdo. Depois eu vou trocar a mão e vou fazer o mesmo procedimento com o outro lado, tá bem? Isso a gente vai ver, vocês vão ver bem no vídeo que a gente vai postar depois, tá? E aí, no dia da aula prática, a gente vai poder tirar essa dúvida que vocês vão praticar uns nos outros, ok? Em relação à tireoide, a gente pode finalizar com a palpação. E aí, quando a gente vai continuar lá nos nossos temas, uma coisa importante que eu acho que vocês precisam fixar, que vale a pena a gente falar, seria uma das doenças da paratireoide em relação aos sinais que identificam a hipocalcemia, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, são doenças que, as doenças da paratireoide, elas têm um aspecto muito de sintomas inespecíficos. E aí, quando a gente tem um quadro de hipocalcemia, os sintomas neuromusculares eles ficam mais evidentes. E a gente pode abrir mão de um teste importante para detectar naquele paciente que eu estou suspeitando de hipocalcemia, e que vai ser um exame simples que eu posso fazer no paciente que está internado. Antes mesmo de chegar ao resultado do exame dele, eu posso confirmar a hipocalcemia, que seria esse sinal de Trousseau. Como que a gente faz a pesquisa do sinal de Trousseau? Né? O sinal de Trousseau, também chamado do sinal da mão da parteira, tá? Eu expliquei para vocês aquele dia
como que fica a alteração da mão em relação à contratura dos músculos da mão. Então, como é que a gente faz? Na pesquisa do sinal de Trousseau, a gente vai usar um esfigmomanômetro, vai aferir a pressão arterial, e aí eu vou ver qual foi o valor da minha pressão sistólica. Vou inflar mais 20 milímetros de Hg e vou esperar, mantendo esses 20 milímetros de Hg a mais na pressão sistólica durante 3 minutos, tá? Com isso, eu vou ver uma movimentação. Então, eu vou ter uma flexão do punho, uma extensão das articulações interfalangianas e uma adução do polegar. Quer dizer, a mão vai se contraindo de uma forma que a gente imagina a mão do parteiro quando vai fazer lá o toque na mulher grávida, tá? Então, o sinal de Trousseau é um sinal simples de pesquisar e que pode me dar um indício importante da hipocalcemia, né? Se eu já tenho a suspeita ali, eu preciso fazer uma intervenção rápida, esse é um sinal importante, tá? Nos pacientes que estão com hipocalcemia, que estão num quadro de hipocalcemia aguda, ele costuma ser mais rápido. Os pacientes que têm uma hipocalcemia crônica, que não têm uma hipocalcemia tão grave, às vezes o sinal de Trousseau pode demorar até os 3 minutos, tá? Lembrando que o sinal de Trousseau pode causar dor no paciente, tá? Ele vai reclamar dessa dor, porque essa compressão que faz ali do manguito realmente incomoda. Mas a gente tem que esperar os 3 minutos para poder confirmar que ele é positivo ou não, tá bom? Óbvio, se ele for positivo logo de cara, tudo bem, eu não preciso esperar mais os 3 minutos. Mas se ele não aparecer, eu tenho que esperar até os 3 minutos terminarem, tá? Porque ele pode aparecer lá no finalzinho, ok? Já o sinal de Chivostec, ele é um sinal menos específico, tá? Que a gente faz fazendo a percussão do nervo facial bem pertinho lá do pavilhão auditivo, e nos casos de hipocalcemia, a gente vai ter uma contratura da musculatura da face e do lábio superior, tá? Esse sinal, ele pode aparecer na população geral. Então, assim, ele não é tão específico quanto o sinal de Trousseau, não, tá? O melhor mesmo para pesquisar a hipocalcemia seria o sinal de Trousseau. E aqui, a gente vai falar um pouquinho da síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing, como a gente conversou, ela vai ser um conjunto das doenças, dos sinais e sintomas que estão relacionados ao excesso dos glicocorticoides produzidos lá na suprarrenal, tá? Então, a síndrome de Cushing, em geral, ela é caracterizada pelos sinais, principalmente do excesso do cortisol, né? E aí, dentro desses sinais, que normalmente a gente precisa de uma investigação muito detalhada da síndrome de Cushing, né? Uma situação que, que é necessário, que se faz necessário uma investigação laboratorial, que às vezes até é exaustiva, porque um exame vem positivo, outro exame não, e eu preciso confirmar aquele. Os sinais mais evidentes que fazem a gente começar a pensar em síndrome de Cushing, um paciente que chega no consultório, esses aí seriam principalmente a face coxingoide, que é a face de lua cheia, né? Com pletora facial, quer dizer, a gente vê aquela hiperemia na face, tá? Essa obesidade central, né? Como eu falei para vocês, não é uma obesidade generalizada, e existe uma coisa importante, que é uma miopatia e uma fraqueza muscular. E quando a gente vai observar os membros superiores e inferiores, a gente consegue observar que existe um consumo, uma perda de massa muscular. Então, eu tenho um paciente com uma obesidade central
e os membros superiores e inferiores finos, que a gente fala, né? A questão da giba, que é o depósito de gordura lá na região da nuca, ele é um sintoma bem, é um sinal bem inespecífico, tá? Mas que costuma chamar a atenção quando ele existe. Em relação a todos os sinais, o que mais a gente vai pensar que fala a favor de síndrome de Cushing, quer dizer, esse paciente tem que começar a ser investigado por um excesso de cortisol, é a presença das estrias violáceas. Então, as estrias violáceas, né, são estrias largas, geralmente elas são maiores do que 1 centímetro. Elas não estão relacionadas ao crescimento, né? Elas não estão relacionadas só a um ganho de peso, porque às vezes ela só se localiza ali na região abdominal. O paciente nem ganhou ainda muito peso, está começando um quadro de síndrome de Cushing, né? Elas chamam atenção. E talvez esse seja o sinal patognomônico da síndrome de Cushing, né? É aquele que vai fazer a gente pensar principalmente que esse paciente tem síndrome de Cushing. E aí a gente pode perceber, né? Existem um conjunto de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o cortisol é um hormônio, como os hormônios tiroidianos, que age no corpo todo, né? E pode causar doenças associadas, né? Diabetes, hipertensão. Então, assim, no diagnóstico da síndrome de Cushing, a gente pode ter uma quantidade de sinais muito importantes, mas que a gente não consegue fechar o diagnóstico só com eles, mas que vão ser importantes para a gente parar e pensar numa possibilidade de alguma patologia que esteja cursando com a síndrome de Cushing. Deixa eu- Pessoal, então é isso, né? A gente termina aqui a aula. Esperamos que tenha sido útil para vocês e até a próxima semana, tá bom? Um grande abraço.